Aleluia, glória a Deus. Graça e paz a todos, amém? Felizes com Jesus? Glória a Deus, glória a Deus. Abra seu coração essa noite. Tenho certeza que Deus já fez grandes coisas em nosso meio, amém? Como eu já chorei hoje à tarde, eu tenho certeza que eu vou chorar hoje à noite também. Quando a palavra ela te pega, né? Quando a palavra ela te impacta, né? Não tem como você ser a mesma pessoa, né? Então, quando a palavra ela mexe nas nossas estruturas, quando a palavra ela abala nossas estruturas, não tem como a gente ser os mesmos, né? Por isso que nós precisamos dia após dia, né, ser renovados pela palavra de Deus. Então eu vou pedir, como diz o meu amigo Ivan, eu vou pedir para você essa noite a sua maior atenção. Não converse, não se distraia, porque essa noite nós vamos nós vamos caminhar muito na palavra de Deus. E se você perder uma parte do que nós vamos falar essa noite, você vai perder o restante todo. Então, preste atenção na palavra, não se distraia, amém? O título para a palavra de hoje é A Mesa da Libertação. A Mesa da Libertação. Abra comigo 1 Coríntios 11, do 17 ao 34 é o que vamos ler. Aleluia. Te louvamos, Senhor. Tu és majestoso. Te rendemos glórias, louvores, Senhor. Tu és santo. Tu és majestoso. Diz assim a palavra do Senhor: entretanto, nisso que vou lhes dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, não divisões. Pois eu acho necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? O que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. E da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que ele venha. Toda vez que vocês fizerem isso, vocês estão anunciando a morte de Cristo até que ele venha, diz a palavra. Portanto, todo que comer o pão e beber do cálice do Senhor, indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há muitos entre vocês fracos, doentes e vários que já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, Paulo fala, portanto, depois de tudo isso, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. E quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Amém? Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Então eu quero falar um pouco sobre a mesa do Senhor essa noite. Eu quero falar um pouco sobre a mesa do Senhor. Interessante que quando a gente querer saber qualquer coisa da Bíblia, qualquer assunto sobre a Bíblia Sagrada de Deus, o mais correto que nós fazemos é procurar a menção daquele assunto na primeira vez na Bíblia. Se eu quero aprender sobre amor, eu vou na primeira menção onde Deus fala de amor.
Se eu quero saber como educar meus filhos, eu vou assim consequentemente. Porque quando Deus fala a primeira vez sobre isso, Ele está trazendo instruções a nós. E quando o Senhor fala comigo, fala acerca da mesa, eu procurei na Bíblia e em Êxodo, eu vejo a primeira menção de mesa na Bíblia. Ela é usada na Bíblia. Deus pede para Moisés construir um tabernáculo para que Deus pudesse habitar no meio deles. Lá em Êxodo 25:8, não precisa abrir, vai estar no telão, só acompanhe. Êxodo 25:8 diz o seguinte: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Deus fala com Moisés. Deus não habitava no meio do povo. E Deus fala: construa para mim um tabernáculo, e eu vou habitar no meio deles, do povo. E lá em Êxodo 25:23 diz o seguinte, Êxodo 25:23, e faça uma, aí, primeira menção de mesa na Bíblia, e faça uma mesa de madeira de acácia com 95 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Então a primeira vez que o Senhor fala a palavra mesa na Bíblia é aqui. Faça um santuário, e depois você construa uma mesa. E depois em Êxodo 25:30, o Senhor fala o seguinte: coloque sobre a mesa os pães da... Alguma coincidência com Jesus? Certa feita Jesus falava assim: eu sou o pão da vida, e aquele que comer do meu pão nunca mais terá fome. E ele fala assim: coloque sobre essa mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Fala de pai e filho, relacionamento, unidade, posição. Então a mesa no Antigo Testamento, ela ficava no lado de fora do lugar santíssimo, que era o Santo dos Santos. Tem uma imagem aqui para nós podermos ver, só para nós entendermos do que nós estamos falando. Aqui é a mesa. Existia um véu, um pano, que separava no lugar santíssimo. Amém? Então assim que Deus falava, o sacerdote vinha, ele entrava no lugar santo. E quando ele entrava no lugar santo, em Levíticos 24:8 e 9, diz assim: esses pães são colocados regularmente perante o Senhor, cada sábado, em nome dos israelitas, como aliança perpétua. O pão era colocado todo dia, como uma aliança perpétua. Pertencem a quem? A Arão e seus descendentes, que comerão no lugar santo. O que eu vejo aqui? Bota a imagem novamente para mim lá. Que Arão chegava, e antes de entrar no Santo dos Santos, antes de conversar com Deus, antes de entregar as ofertas para Deus, ele entrava no lugar santo e ele comia do pão da presença. E quando ele comia do pão da presença, ele tinha total legalidade de entrar no Santo dos Santos, simbolizando Jesus hoje. Hoje nós confessamos a nossa fé em Jesus, e por ter confessado a nossa fé em Jesus, que é o pão da vida, nós comemos desse pão, e a partir de agora o Espírito Santo habita dentro de mim e de você. Agora deixa eu te explicar outra coisa. Na cruz Jesus falou o seguinte: tetelestai, está consumado, está terminado. E após isso houve um grande terremoto, e tudo mudou de lugar. Houve um grande terremoto, está na Bíblia, é só ler. Houve um grande terremoto e tudo mudou de lugar. E lá em Marcos 15:38 fala o seguinte: que o véu do santuário se rasgou em duas partes. O véu se rasgou em duas partes, do alto a baixo. Volta a imagem para mim. Então, no Antigo Testamento, todo sacerdote, ele vinha, passava pela mesa, comia o pão da presença e entrava no Santo dos Santos. A Bíblia diz que quando Jesus fala tetelestai, está consumado, o véu que separava o pão da presença com o lugar santíssimo, o véu que separava a mesa do lugar santíssimo, foi rasgado de cima a baixo. E assim, por causa do que Jesus fez na cruz, por causa desse maravilhoso ato de Jesus na cruz, hoje nós não precisamos mais matar cordeiros, animais, fazer aspiração de sangue como no Antigo Testamento.
Hoje, por causa do sangue do Cordeiro derramado naquela cruz, eu e você não precisamos mais passar por rituais. Nós precisamos ir até a mesa. Nós precisamos entender que Ele habita dentro da gente. Amém? Por isso, confessar a nossa fé em Cristo Jesus, quando nós confessamos, quando eu entendo que eu preciso confessar a Cristo, eu recebo o Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. E Ele começa a habitar dentro de mim, e não mais em tabernáculos. Então todo aquele ritual já está aqui dentro. Eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso passar por ritual nenhum. Eu preciso apenas confessar a Cristo, crer na sua obra, e o demais Ele fará sobre a minha vida. Amém? Com essa introdução, vamos voltar lá para Coríntios. Então aqui Paulo fala que nenhum dom nos falta. Um pouco antes em Coríntios, Paulo fala assim: nenhum dom vos falta. A igreja de vocês tem vários dons. Um ora em língua, outro interpreta a oração em língua, outro tem o dom de profecia, outro tem um dom de curar. E a igreja é forte em dons. Mas uma coisa vocês estão pecando: na comunhão da mesa. Na comunhão da mesa. Passaram-se 3 anos aproximadamente que Paulo inaugura a igreja de Coríntios. E já haviam divisões, problemas doutrinários, problemas morais, fracos, doentes e que dormem. 3 anos se passaram a igreja. E uma das principais funções da igreja de Coríntios não era mais ativada. Uma das principais funções da igreja de Cristo na terra, em Coríntios, não estava mais acontecendo, que era a comunhão da mesa. Havia muitas divisões, e o povo se esqueceu de ir para a mesa. Por isso que ele fala: nisso que eu vou dizer para vocês, eu não tenho elogio algum para falar para vocês. A diferença, Paulo fala que precisa existir, porque é em meio a uma diferença que os aprovados aparecem. A divergência, ela precisa existir, mas não a divisão, porque a divisão afasta as pessoas da mesa. A divergência nos coloca no mesmo propósito: anunciar a vinda de Cristo Jesus. Então Paulo, deixa eu dar um exemplo para você. Paulo fala o seguinte: precisam haver divergências, amém? Não divisões. Divisões afastam. Divergências nos colocam no mesmo propósito. Exemplo: eu fluo numa determinada veia na igreja. O Ivan flui em outra, a Lourdes flui em outra, o Rogerinho em outra, e assim por diante. Se eu perguntar para cada um tem uma veia. O pastor Ney é outro, o pastor Alir em outra. Um pensa de um modo, outro pensa de outro, mas quando nós nos reunimos à mesa, é para exaltar o nome de Cristo. Então era isso que precisava na igreja de Coríntios. E é isso que Deus está falando muito comigo esses dias: a comunhão da mesa. Muita gente briga por posição. E deixa eu falar um negócio para você: não é mais sobre posição na mesa. Não é igual um restaurante que você liga e você fala assim: olha, eu gostaria de reservar um lugar na mesa tal no seu restaurante. Não existe mais isso. O véu se rasgou de cima a baixo. Agora não é mais uma posição na mesa, mas é um lugar em Deus. Deus tem falado muito comigo: Sérgio, não é mais uma posição, é um lugar. O véu se rasgou. O véu se rasgou. É um lugar que eu preciso me encontrar em Deus. Todos comigo? Paulo fala: o que eu lhes direi? Eu vou elogiar você por causa disso? Certamente que não. Certamente que não. Então deixa eu te falar uma coisa: a mesa do Senhor, aqui fala da ceia, fala da mesa. A mesa do Senhor não é um lugar de solidão, mas é um lugar de comunhão mútua, é um lugar de coletividade. Isso é a mesa do Senhor. Jesus foi um pão partido que foi repartido. Jesus foi um pão partido que foi repartido por todos. Jesus, na multiplicação dos pães, ele repartiu e multiplicou. Primeiro ele reparte. Quando ele reparte, ele fala: ninguém fica de fora. Ele entrega em proporção igual aos seus discípulos, que aí sim multiplicam. E um lugar à mesa.
uma posição à mesa. Não é mais ficar brigando quem tem mais pão que quem. Chega disso. Isso não é igreja. Sabe qual é o nosso problema? Meu Deus. Sabe qual é o nosso problema? É que nós estamos muito... Nós olhamos muito a nossa mentalidade e nós comparamos as outras pessoas como a nós pelo serviço e não pelo relacionamento. Então, por eu servir muito a Deus, eu comparo no meu irmão e digo, não, ele não serve, ele não é digno de participar da mesa. Mas eu não posso me analisar pelo que eu faço, e sim por quem eu sou em Deus. Eu sou uma posição em Deus. Então, quando eu sou do muito servir e do pouco relacionamento com Deus, eu começo a julgar os outros. Eu começo a falar o seguinte: ele toca, mas ele não toca tão bem lá, o Jean não toca tão bem lá na banda lá. Eu toco legal, o Jeanzinho não, o Jean não toca legal. A Val não tem uma voz tão boa. Porque eu me torno crítico, eu me torno um gordo espiritualmente. Porque eu começo a comparar o meu serviço com os dos outros. E onde tem serviço não tem relacionamento. Eu não estou falando que você não precisa trabalhar, pelo amor de Deus, nós precisamos, e muito. Mas o que eu quero dizer essa noite é que nós não podemos partir de um serviço para um relacionamento. Nós precisamos partir de um relacionamento com o Pai, para depois entender quem Ele é para mim e para você, para depois servir com discernimento. Para depois entender e trabalhar e fluir com discernimento, saber o que eu e você precisamos fazer. Amém? Eclésia significa igreja. E o que é isso? Uma das traduções de eclésia, a igreja é compartilhar, colocar todos em um mesmo nível, todos os indignos em uma mesma posição, todo mundo no mesmo lugar. Dizer que alguém é impedido de participar da mesa é dizer que nem Jesus morreu por essa pessoa. Eu querer tirar alguém da mesa do Senhor, eu querer tirar alguém de uma posição em Deus, é dizer que nem Jesus morreu por essa pessoa. E eu não posso julgar, e muito menos afastar alguém da presença de Deus. Paulo quer dizer que nós precisamos estar no mesmo nível. Ninguém é melhor do que ninguém aqui na igreja. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada um flui na sua vertente, mas ninguém é melhor do que ninguém. Todos somos iguais. E nós precisamos partir de um relacionamento com o Pai para um serviço, e não de um serviço para um relacionamento. A igreja de Coríntios era cheia. Dons, pensa o Rogerinho na igreja de Coríntios fluindo, e profecia, e desde que Deus te diz, e nós vamos caminhar, só no serviço, e não no relacionamento. Quantos vocês estão entendendo? A maioria dos críticos que estão só no serviço vão criticar aqueles que têm um relacionamento. O relacionamento com o Pai é a base de tudo. Eu e você não herdamos a salvação por obras, mas é por graça, é por favor, não merecido. Eu não merecia, mesmo assim Ele veio e morreu na cruz, e aí Ele me traz a graça, que é um favor não merecido. Então nós precisamos entender que mesa é um lugar de coletividade. Quando Paulo fala assim, aquele que come e bebe indignamente, essa palavra indignamente não está falando da pessoa pecadora. E agora, como é que eu saio disso? Sabe por que não está falando? Porque quando João Batista está batizando lá no Rio Jordão, ele vê Jesus e fala o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então quando eu e você vamos ceiar, quando eu e você estamos na mesa, não é porque nós somos pecadores, isso Jesus já resolveu na cruz. Só que isso não pode ser um escape para mim pecar, porque a Bíblia diz que se eu conheço o meu pecado e continuo praticando, vai dar ruim. Mas o problema com o pecado ele já resolveu. Aqui indignamente é mal interpretado. Aqui fala que ninguém é verdadeiramente digno de uma comunhão com Deus. Isso é graça, é favor não merecido. Essa palavra indignamente, ela traz para a pessoa não entender o coletivo do corpo de Deus. Porque uns se embriagavam e outros ficavam sem comer. Como se muitos aqui hoje, vamos falar que esse pessoal aqui desse lado aqui, se embriagava e se fartava. E tinham uma comunhão à mesa. Mas eles excluíam esse lado aqui das pessoas da mesa. É isso que Paulo está falando. Ninguém pode tirar ninguém da mesa. A mesa é do Senhor.
ninguém pode tirar ninguém da mesa. Ninguém pode tirar ninguém da mesa. Jesus nunca colocou nenhuma pessoa maior do que a outra. Toda vez que você vê Jesus, Ele nunca colocou alguém maior do que alguém. Todos eram iguais para Jesus. Se Jesus coloca todos em uma mesma posição, quem sou eu para impedir que o meu próximo venha para a mesa? Quem sou eu de limitar a mesa do Senhor para o meu próximo? Mas como é que, Sérgio, me explica como é que eu tiro alguém da mesa? Sabe quando eu e você tiramos alguém da mesa? Quando nós não falamos do amor de Jesus para ela. Quando uma pessoa ao nosso lado está morrendo e a nossa frieza espiritual deixa aquela pessoa morrer e ir para o inferno. Quando isso acontece, eu estou tirando o direito daquela pessoa de conhecer o amor de Cristo. E aí eu estou tirando ela da mesa do Senhor. Mesa não é só isso aqui dentro, gente. Mesa é lá fora também. Então quando eu estou lá fora, no meu trabalho, e alguém aflito pede uma palavra para mim, e eu não falo nada, mas eu tenho a palavra, porque o pouco que você acha que você tem é muito para quem não tem nada lá fora. Então quando você tem uma palavra e uma pessoa te procura, você fala, eu não posso te ajudar. Você acabou de excluir essa pessoa da mesa do Senhor. Você acabou de tirar essa pessoa da mesa do Senhor. Se Jesus indo para a cruz me dignificou, reparando a sua vida, repartindo a sua vida comigo, Jesus na cruz Ele reparte a sua vida comigo. Como é que posso eu não repartir a minha vida com meu irmão? Não tem como não repartir minha vida com meu irmão. Mas ele precisa de uma ajuda. Não, vamos orar de casa. Vamos orar de casa. E Deus também, Deus pode orar de casa que Deus também age. Mas tem coisas que pessoalmente é muito mais fácil. Toca o telefone do nada, eu preciso conversar contigo. Amém? Vamos conversar. Para tudo. Tem gente precisando ir para a mesa. Tem gente precisando ir para a mesa. Sérgio, tu pode almoçar comigo? Claro que eu posso, querido. Porque é para o reino. Então eu posso almoçar contigo. Sérgio, eu preciso conversar contigo à noite. Claro que eu posso, porque é para o reino. Então eu cancelo tudo aquilo que é do mundo para fazer as coisas do reino. Porque eu não posso privar ninguém de participar da mesa do Senhor. Eu não posso tirar ninguém da mesa do Senhor. E quando eu e você vamos na casa de alguém, quando eu e você vamos visitar alguém, nós vamos levar a mesa do Senhor. E como é que eu posso dizer para uma pessoa que ela não é digna de participar da mesa, se Jesus foi partido naquela cruz, compartilhou a sua vida comigo? Como é que eu não posso repartir a minha vida com o meu próximo? 1 João 4, 21 fala assim no final. 1 João 4, 20 e 21. Acompanhe no telão. Diz assim: se alguém afirmar eu amo a Deus, oh Deus lindo, eu te amo, tu és tudo para a minha vida, mas odiar a seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão que vê, que enxerga, que consegue olhar a situação dele, e não a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus também ame o seu irmão. Aqui está falando, eu não posso privar ninguém da mesa. Como posso eu dizer que eu amo a Deus se eu não vou visitar o meu irmão? Se eu não choro com aquele que chora, se eu não me alegro com aquele que se alegra, se eu não escuto mais um pouco daquele que é um gordo espiritual? Deus vai nos abençoar, Deus vai nos tornar prósperos, Deus vai dar tudo para nós, quando nós entendermos que nós precisamos levar mais pessoas para a mesa dele. Porque se não for para isso, não é da vontade de Deus que você fique próspero, que você seja abençoado. A única vontade de Deus te abençoar é que através daquilo que Ele vai te dar, você leve mais pessoas para a mesa dele. Mas eu estou rico, eu vou comprar um jet ski. Glória a Deus, me convida, eu quero andar também. Só que não é para isso, é para tocar pessoas. Eu não posso ter? Não, pode ter, me convida. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: que o que Deus confia a nós não pode ficar em nós mesmos. Porque se ficar em nós mesmos é melhor que Deus nos leve. Porque o que adianta eu ter tudo de Deus e não repartir com o meu irmão, não repartir com aquele que está precisando? Um exemplo, o Ivan, Rogério, o pessoal que leva comida para o pessoal de rua. Meu Deus, é glória de Deus,
Eles estão tocando pessoas que, por mais que a pessoa não queira sair daquela situação, eles estão levando as boas novas, eles estão levando a mesa do Senhor para aquele pessoal. O projeto dos hospitais agora, levar uma palavra para quem precisa, que glória a Deus. Eles estão colocando a mesa do Senhor lá no hospital. É como se ele chegasse e falasse assim, ó, licença, dá uma olhadinha aqui que nós precisamos botar uma mesa. Mas é grande o banquete. Eles colocassem aquele banquete assim espiritual e falassem assim, ó, quando eles entregam uma mensagem que eu quero, um presentinho, eles falam assim, ó, eu nunca vou te excluir da mesa do Senhor. Então quando eu e você visitamos alguém, quando eu e você falamos de amor de Jesus para alguém, nós estamos trazendo essa pessoa para a mesa do Senhor. E Coríntios estava assim, desleixada. Uns comiam demais, outros ficavam sem comer. Isso estava atrapalhando a igreja. E deixa eu falar um negócio para você. Pessoa alguma deve comer debaixo da mesa de alguém que se tornou participante da graça. Não tem como. Não tem como a pessoa que me conhece vir pedir ajuda para mim comer migalhas debaixo da mesa. Não tem como. Eu preciso ter uma palavra para essa pessoa. Porque se eu sou participante da graça, eu preciso alcançar essa pessoa na graça, que é Jesus. Jesus falou para Judas sair da mesa? Sim ou não? Sim ou não? Não, Judas. Não é tu, eu só estou dando exemplo. Não, Judas, você não tem direito de participar comigo, porque você vai me trair. Não. Ele estava à mesa com Judas também. Então saiba que aquela pessoa que você não gosta muito, você precisa aprender a comer com essa pessoa na mesa. Então aquela pessoa que você não é mais tão fã assim, você precisa entender que você precisa comer com essa pessoa na mesa. Porque nem Jesus excluiu o traidor. Nem Jesus excluiu o traidor. Quem sou eu para excluir alguém da mesa do Senhor? Quem sou eu de privar alguém da mesa do Senhor? Nós precisamos acordar, igreja. Nós não podemos nos conformar com isso. Essa parede tem que ser derrubada, isso tem que aumentar, isso tem que crescer. Estamos 1 ano aqui. Eu não estou acusando ninguém, eu estou falando coletivo, eu estou falando para mim. E o que tem mudado? Que mesa eu estou apresentando? Não tente tirar da mesa ninguém que você não gosta, não. Não tente tirar da mesa alguém que você não concorda com as mesmas opiniões. Coma com essa pessoa. Você precisa comer com essa pessoa. Aprenda a viver com essa pessoa. Isso vai trazer dignidade a você. Não tente tirar da mesa alguém que você não gosta. A mesa não é nossa, a mesa é do Senhor. Se a mesa é minha, eu escolho quem senta. Mas se a mesa é do Senhor, que moral eu tenho para tirar e colocar alguém? Eu não posso privar ninguém de participar da mesa. Eu não posso participar de ninguém de participar do coletivo. Eu não tenho o poder de dizer se você não come, você come. Eu não posso chegar e falar, Ivan, você come. Lourdes, você não come. Rogério, você não come. Pastora Tamara, você... Não, eu não posso fazer isso. Então quando eu estou lá no meu dia a dia, não aqui na igreja, lá fora no meu dia a dia, e vem uma pessoa e me procura, eu não ajudo, eu não falo do amor de Jesus para ela, eu estou falando, você não é digna de participar da mesa do Senhor. Mas eu quero dizer para você essa noite, que eu não sou Satanás para acusar. Eu não sou Jesus para julgar. Eu não sou Satanás para acusar. Eu não sou Deus para julgar. Eu não sou Jesus para salvar. E eu não sou o Espírito Santo para convencer. Pare de ser esses personagens. Eu e você precisamos ser apenas alguém que vai e leve as boas novas a essa pessoa. Se eu acuso, eu sou Satanás. Se eu tento dizer que é por mérito meu, eu estou falando que eu sou Jesus. Se eu tento convencer, eu sou o Espírito Santo. Se eu julgo, o único que pode julgar aqui é Deus. Pare de ser isso. E seja apenas uma pessoa que entende a posição, que entende o lugar na mesa. Porque aquele que entende o lugar na mesa chama o máximo possível de pessoas. Porque é o seguinte, aquele que conhece a posição na mesa e traz o máximo de pessoas junto com ele, Deus vai dar recursos para essa pessoa. Mas Sérgio, eu não tenho recursos, como é que eu vou trazer pessoas para a mesa? Não, Deus vai te abençoar. Deus vai rasgar os céus, Deus vai cair dinheiro na tua conta, negócios perdidos virão, vai acontecer coisas tremendas. Mas quando, Sérgio? Quando eu e você aprendermos a trazer as pessoas para a mesa da coletividade, e não a mesa do individualismo.
Por isso que Paulo fala muitos fracos, doentes e que dormem. Quem são esses fracos? A fraqueza aqui não é somente física, mas ela é também espiritual. Ela é uma mentalidade de escravo. Os fracos espirituais são aquelas pessoas inseguras, aquelas pessoas incrédulas, aquelas pessoas inconstantes, aquelas pessoas que dizem: não, eu não posso, eu não consigo. Essas pessoas são fracas. E quando eu e você não participamos da mesa na coletividade, eu e você nos tornamos fracos. Paulo fala isso. Por isso há muito entre vocês fracos, doentes e que dormem, porque não discernem o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Eu vou privar alguém de vir para a igreja? Jamais. Meu irmão precisa, querido, existe um lugar para você no corpo de Cristo. Que quando você entender isso e você participar da mesa comigo, a tua vida vai ser restaurada. Então Paulo fala dos fracos, mas todos nós temos fraquezas. A fraqueza mostra que precisamos de ajuda, que não conseguimos resolver tudo sozinho. Isso é bom. Precisamos de alguém mais forte do que nós para suportar as coisas conosco. E deixa eu te falar uma coisa. Deus tem a força que nós precisamos na fraqueza. Ele é o único que tem a força daquela do qual nós precisamos no momento de fraqueza. Não há nada que Ele não possa fazer. Quando estamos fracos, aprendemos a depender de Deus e não mais de nós mesmos. Ele nos dá vitória na fraqueza para mostrar que toda a força vem dEle. Meu Deus, você não entendeu? Ele nos dá a força dEle em nossa fraqueza para aprendermos que não depende da gente. Depende dEle. Só depende dEle. Então eu e você não podemos virar as costas para Jesus. Por mais que pessoas ao nosso redor virem as costas, eu e você não podemos virar as costas para Jesus. Porque quando eu viro as costas para Jesus, eu estou saindo da mesa. Aqueles que acreditam e confiam em Deus têm o melhor motivo para ficarem encorajados. O Senhor nunca abandona os seus filhos. O Senhor falava: pode uma mãe abandonar um filho, pode uma mãe esquecer de um filho, mas eu nunca esquecerei de você. Eu nunca esquecerei de você. Se você ainda não venceu, não desanime. A sua vitória está única e exclusivamente na mesa. Salmos 27:14 diz assim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera no Senhor, aprende a esperar. Para de fazer empréstimo para resolver uma situação momentânea. E eu não falo só de dinheiro quando eu falo de empréstimo, eu falo de vontades da alma. Muitas vezes nós precisamos da mão do Senhor em nossas vidas, mas nós, por termos a alma aflita, nós vamos e tentamos dar o nosso jeitinho. Mas aqui a palavra diz: esperem no Senhor, anima-te, Ele fortalecerá o nosso coração. Espera, pois, no Senhor. Por que existiam muitos doentes? Falamos dos fracos, agora dos doentes. Doentes porque não discerniam o corpo de Cristo, participavam da mesa de qualquer maneira, não entendiam o que era a igreja. Um dos nomes de Deus é Jeová Rafá, que significa o Senhor que sara. O Senhor que sara. É Ele que diz que existe solução, quando nem mesmo as pessoas dizem que existe solução. Ele é o Jeová Rafá, Ele é aquele que sara. Ele é aquele que sara. Quando as pessoas falam: não adianta mais, não tem solução para essa doença, você vai morrer. Se nós formos para a Bíblia, Ele vai falar: eu sou Jeová Rafá, eu sou aquele que te cura, eu sou aquele que te toca. Não tem como. Pode uma mãe esquecer de um filho, mas eu não esquecerei de ti. Não há mais nenhuma doença que nos segure, não há mais nenhuma condição que nos segure. Sabe por quê? Porque lá na cruz Ele falou: tetelestai, está consumado. Participe da mesa. Apenas participe da mesa, coma da mesa, se jogue na mesa. Pare de reclamar a mesa. Coma da mesa. Eu sou o pão da vida. Aquele que come de mim nunca mais terá fome, diz o Senhor. Para haver uma cura total em uma pessoa,
O importante é tratar o lado espiritual dela também. É fazer uma libertação. Jesus é o único que pode nos libertar. E Ele quer nos libertar essa noite. Não importa o que você esteja passando, Jesus quer te libertar essa noite. Não importa o que você está passando na sua vida, saiba, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Qual é o verdadeiro amor? O de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando eu conheço o senhorio de Cristo, quando eu entendo quem Cristo é para mim, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu não ando mais com medo. Isaías 53:4 fala o seguinte: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigo por Deus, por Ele atingido e aflito, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Você não pode ter mais uma mente de escravo, de estar sendo castigado. Isso é uma mentalidade de Satanás, porque a palavra diz que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Não. Pelas suas feridas seremos curados. Talvez seremos curados. Algum dia seremos curados, é isso? O que diz ali? Fomos. O que você precisa entender essa noite é aceitar o senhorio de Cristo na sua vida, porque Ele já levou na cruz. Aí você entende quem Cristo é e tudo muda. E uma situação que você está passando, você começa a aprender com essa situação, porque aí fala que as feridas, pelas suas feridas fomos curados, não seremos curados. Mas eu vejo a doença, Sérgio. Não, mas você foi curado no mundo espiritual. Tetelestai, está consumado. Estamos numa noite de curas, milagres, libertação. Aprenda uma mentalidade de rei. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos sofrendo com fluxo de sangue, uma hemorragia. 12 anos, gastou tudo que tinha. Tem uma muvuca, Jesus está andando no meio da multidão, e aquela mulher, ela ouve falar de Jesus, e ela vem por trás e toca na orla de Jesus, fala da palavra, e momentaneamente ela é curada. E Jesus para e fala o seguinte: espera aí, saiu, alguém me tocou. Os discípulos falam: não, né, Senhor, o Senhor está zoando? Não empurra aqui uma multidão com o Senhor fala que alguém tocou o Senhor. Não, mas eu senti que de mim saiu poder. Quando eu e você tocarmos em Jesus verdadeiramente, quando eu e você entendermos a mesa do Senhor verdadeiramente, não existe. E Jesus para. E por que Jesus para? Aquela mulher foi curada, mas Jesus é um Jesus de obras completas, não de obras imperfeitas. Ele para e fala: saiu de mim poder. E todo mundo se afasta. E quem foi? E vem ela aos pés de Jesus e fala: por 12 anos eu sofria de um fluxo de sangue, toquei no Senhor e fui curada. E Jesus olha para ela e fala o seguinte: eu não quero só te curar no corpo, então vai em paz, porque a tua fé te salvou. E essa palavra salvou fala de salvação na alma, no físico e também no espírito. Ele fala: vai em paz, porque a tua fé te salvou. Jesus não quer apenas te curar fisicamente, Ele quer te levar para o céu. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Deus, eu tenho tanta coisa para falar. Deus é bom demais. O nosso problema é que nós não entendemos o relacionamento com o Pai. E um relacionamento com o Pai é igual de um homem com uma mulher. Eu lembro-me, estava conversando com a Sandra, e o Espírito Santo fez me lembrar que quando eu conheci ela, eu tinha um plano telefônico. E aí eu paguei um pouco a mais para poder botar o número dela no plano, e eu falava ilimitadamente com ela. Eu ficava a noite toda falando com a Sandra. Eu ficava falando por horas com a Sandra. Não desliga, amor. Oh, coisa linda, eu te amo. E é isso que nós perdemos. Esse relacionamento com o Pai, de não mais se importar com o relógio,
de parar e realmente falar com Deus, conversar com Ele, com Deus, para Ele revelar as coisas que Ele tem acerca de nós, para nós. Um relacionamento sadio é o que falta. Um relacionamento sadio. A mesa é um lugar de comunhão. Como é horrível comer sozinho. Como é horrível comer sozinho. Você tem um banquete. Alguém já perdeu o almoço em família e teve que comer sozinho? Ou só fui eu? Como é horrível comer sozinho. Você come, você aquele banquete todo lá e você está comendo sozinho e você não tem ninguém para repartir aquilo que você está pensando na mesa. Nós precisamos comer com os outros. Chame o máximo de pessoas para essa mesa. Chame o máximo de pessoas, porque comida nunca vai acabar. Eu sou o pão da vida, diz Ele. A comida nunca acabará. Quanto mais nós comermos, mais comida Ele vai nos dar. É totalmente contramão do mundo. Então gaste um tempo com Ele. A fé é uma relação de coração aberto com o Pai. Provérbios 23, 26 fala o seguinte, para terminar: meu filho, dê o seu. Meu filho, dê o seu. Eu perguntava, por que, Pai, o coração? Por que o coração, Senhor? Depois ele continua falando assim: mantenha os seus olhos em meus caminhos. E eu perguntando, por que um coração? E o Senhor me levou lá para Provérbios 4, 23, que diz o seguinte: acima de tudo, acima do que está acontecendo, acima do que você está passando nesse momento, não importa o que você está passando, acima de tudo isso, Ele fala o seguinte: guarde o seu coração. Eu preciso guardar meu coração no Senhor. Por isso que Ele fala: filho, dá-me o teu coração. Eu preciso pegar o meu coração e entregar para o Senhor, porque nele eu tenho o meu coração guardado. Se eu não tiver nele, eu não tenho o meu coração guardado. Ele fala: filho, dê-me o seu coração. E depois Ele fala: acima de tudo, guarde o seu coração. Guarde aonde? Nele, pois dele depende de toda a vida. Obrigado, Jesus. Você recebe essa palavra?